Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição: Bolsonaro anuncia isenção de visto e convida chineses a participar do leilão do petróleo. Parlamentares do PSL pedem a expulsão de Eduardo Bolsonaro do partido. Mourão diz que vai encontrar o responsável pelo óleo em praias no Nordeste. A Assembleia de São Paulo aprova desconto no IPVA para motoristas sem multas. TSE julgará recurso do ex-prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida. Foto da semana com Lucas Lacais e, porque hoje é sexta-feira, a coluna cultural de Men Parreira e a agenda do fim de semana com Gabi Barreto. Estas e muito mais notícias no Abre Aspas desta sexta-feira. Pois é, chegou a esperada sexta-feira e para você, um ótimo dia que nos acompanha aqui no Abre Aspas ao vivo. Comigo, a jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Toda sexta-feira eu tô aqui, né, trazendo esse ar um pouco mais descontraído ao jornal. E um bom dia a você de casa que está assistindo a gente. A gente já tem uma participação, viu, Glauco? A Cláudia Marques já mandou bom dia e parabenizou a gente aqui pelo jornal. Muito obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigado, Cláudia. Seja muito bem-vinda aí. Vamos lá. Tem mais uma ainda. Opa. Acabou de chegar. A Ana Souza também está desejando um bom dia. Já chegou aqui com a gente. Bom dia, Ana Souza. Bom dia, Ana. Vamos lá. Ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal votaram, mais uma vez, sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Até agora, o placar parcial está em 4 votos favoráveis e 3 contrários. Toffoli informou que, na segunda-feira, vai anunciar se a sessão seguinte irá ocorrer no dia 6 ou 7 de novembro, quando o Supremo tem as próximas sessões ordinárias marcadas. Segundo o presidente do STF, o calendário publicado no dia 15 de abril já havia estabelecido que a Corte teria essas semanas livres de julgamentos para se dedicar a outros afazeres. Ontem, a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski se posicionaram contra a prisão após condenação em segunda instância. Luiz Fux votou a favor. Na quarta-feira, o relator ministro Marco Aurélio Mello votou de forma contrária à prisão em segunda instância. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso se manifestaram a favor. Bom, a gente tem muita gente brincando que a semana que vem vai ser a semana do saco cheio, né, dos ministros, pedindo esse descanso, né, porque na segunda-feira a gente tem o feriado de servidores públicos e no sábado a gente tem o finados, né, eles acabaram juntando essa semana para ser a semana de saco cheio, porque parece que foi bem trabalhoso, né? Ainda faltam 4 ministros a votarem, que é a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, o Celso de Mello e Dias Toffoli. O país está olhando, né? Tá com todos os olhos voltados, mais uma vez, ao STF para essa decisão sair logo, né, Glauco? E ontem a Rosa Weber votou, ela era uma das pessoas que tinham ali um voto mais misterioso, mais imprevisto, e ela votou contra. E ela defendeu o trânsito em julgamento para cumprir a pena e defendeu impor a prisão em segunda instância, que equivale a reescrever o texto da Constituição. O voto dela era, né, imprevisível porque ela tinha votado de formas distintas em 2016 e 2018. Pois é, realmente extremamente aguardado por todo mundo essa decisão que fatalmente afetará muita gente.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem que vai respeitar a decisão do STF com relação à prisão em segunda instância, mas que considera fundamental a decisão favorável a ela para o enfrentamento da corrupção e criminalidade. Abre aspas. É importante destacar o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, instituição que é fundamental na democracia. Qualquer decisão que seja tomada tem que ser respeitada, embora possa sofrer críticas. A execução em segunda instância foi uma inovação em 2016, um passo importante contra a corrupção e para o enfrentamento da criminalidade em geral, disse Moro. Ele esteve num evento ontem em São Paulo, né? E aí ele foi questionado sobre as possíveis consequências, né, dessa mudança da corte sobre a prisão em segunda instância. E ele assegurou que prefere manter a segunda instância para ela combater a corrupção e também assegurar que seja cumprida a pena. É perfeito. E em Pequim, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai isentar os chineses de visto para turismo ou negócio no Brasil. Abre aspas. Vamos o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar turista chinês de visto para adentrar o Brasil. Pretendemos fazer a mesma coisa com a Índia, disse Bolsonaro. O presidente não informou quando a medida entra em vigor. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que acompanha Bolsonaro, disse que não necessariamente vai haver reciprocidade, ou seja, isenção de vistos para brasileiros. A medida já foi anunciada para cidadãos dos Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá. Bolsonaro aproveitou o encontro com o presidente chinês Xi Jinping para convidar a China a participar do leilão de cessão onerosa de petróleo que acontece no início de novembro. O dirigente chinês frisou a proximidade de China e Brasil como países emergentes. O presidente também aproveitou para comentar o áudio do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, divulgado ontem pelo jornal O Globo. Bolsonaro disse que não ouviu o áudio que mostra Fabrício discutindo cargos no Congresso e completou dizendo que o Queiroz cuida da vida dele, eu cuido da minha. Questionado por jornalistas, Bolsonaro disse que não fala com o Queiroz desde as denúncias envolvendo o assessor no final de 2018. Um caso que está tendo ampla repercussão, que não acaba também, né? O Flávio até postou um vídeo contrapondo esse áudio, e ele ainda até fala, não, eu não vejo, né, o Queiroz mais de um ano também. Em maio, como eu disse ontem, ele já tinha negado que não sabia do paradeiro, né, do Queiroz, e está repercutindo. E ele até falou que a mídia vai cair matando em cima dele agora por conta desse áudio. Mas, querendo ou não, é justo, né, porque, imagina, 20 em conto, né, não é, parece que é assim, R$20, né? Mas 20 mil conto é muita coisa. Nem fale. 5 parlamentares do PSL registraram em cartório pedido de expulsão do deputado Eduardo Bolsonaro do partido. O pedido é direcionado ao presidente da legenda, o deputado federal Luciano Bivar, e ao Conselho de Ética do PSL. Eduardo Bolsonaro é o atual líder do PSL na Câmara dos Deputados e preside o Diretório Paulista da Legenda. O deputado está envolvido na crise que atinge o partido. Assinaram o pedido de expulsão o senador Major Olímpio, deputada Joyce Hasselmann, Coronel Tadeu, deputado Júnior Bozella e o deputado Abou Ani. Todos são do Diretório de São Paulo. Mais um pouco da novela da família Bolsonaro, né? O presidente em exercício Davi Alcolumbre assinou ontem decreto presidencial autorizando a prorrogação da concessão extraordinária do seguro defeso para os pescadores artesanais afetados pelo vazamento de petróleo no litoral nordestino. Alcolumbre viajou para Alagoas e Sergipe para acompanhar a situação das praias da região.
De acordo com o Alcolumbre, os recursos adicionais sairão do Fundo de Amparo ao Trabalhador e devem pagar o seguro nos meses de dezembro e janeiro. Abre aspas. A gente está falando em um montante de mais ou menos 120, 130 milhões, caso a gente atinja os 2 meses de liberação para esses 60 mil pescadores, afirmou. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou em entrevista à Globo News Política que o governo encontrará o responsável pelo óleo que atingiu mais de 200 pontos no litoral nordestino. Segundo o vice-presidente, a Interpol vai investigar o caso. Abre aspas. Nós temos um trabalho de paciência, de cruzamento de dados, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar ao responsável, declarou o vice-presidente. Na última segunda-feira, Mourão comandou a reunião que definiu o envio de 5 mil militares do Exército ao Nordeste para as operações de remoção do óleo que atinge as praias da região. Após atingir 9 estados da região Nordeste, Pará, na região Norte, e Espírito Santo, na região Sudeste, se preparam para a possibilidade de contaminação. O governo paraense montou preventivamente equipes para monitorar os municípios da costa. O Espírito Santo também já conta com um comitê de emergência ambiental para lidar com a chegada do óleo. Caso gravíssimo, não é, Carolina? Gravíssimo. A gente já está há mais de 50 dias, né, com os olhos vindo, a gente não sabe o responsável. Está tendo esse nível de combate maior agora, nessas últimas semanas que a gente está conseguindo acompanhar aí na mídia. As pessoas estão, né, se mobilizando também, os voluntários. E eu tinha dito há 2 semanas atrás, né, que tinha diminuído o turismo na região por conta dos óleos e ia afetar os pescadores. Que bom que vai ter esse seguro defeso, né, que vai ajudar as famílias a passarem o fim do ano de uma forma mais tranquila, né, porque acaba afetando muito a renda, né, que eles têm, a renda diária deles, né, de pescadores, do turismo da cidade, né. Então é complicado, mas que bom que o governo teve essa decisão e vamos ver como é que vai ser, né. Vamos ver também, como o Mourão disse, dessa parte da investigação da Interpol, que pode ser vai ajudar muito, né, o Brasil a ver quem é o responsável e tomar as medidas que devem ser feitas, né? Não tem dúvida. E um outro assunto muito sério que já começa a aparecer na mídia, já começa a ser encarado realmente como um problema sério, foi o contato dos voluntários num primeiro momento que não estavam devidamente protegidos e que já aconteceu ontem, alguns já procuraram centros de saúde e tudo mais, com algumas reações em função da toxicidade que existe no óleo. O contato, a manipulação que eles fizeram já está tendo algumas consequências. Então é uma outra coisa que nós precisamos ficar bem atentos também, porque já se constitui num problema e, claro, terá ramificações também. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Na volta tem o tempo, porque afinal de contas hoje é sexta-feira. Até já. Pois é, hoje é sexta-feira, a gente volta aí, todo mundo esperando, porque vem aquela pergunta que não quer se calar. Será que vai dar praia? E eu sei que a Carolina também está ansiosa para saber a respeito do tempo, porque você tem uma viagem planejada aí, já está querendo sair de São José, você quer sol. Eu quero, na verdade eu vou subir a serra hoje, né? Então eu quero aquele tempinho mais tranquilinho, né? Como a gente gosta mais de frio, né, Glauco? Eu queria um friozinho. Mas vamos ver como é que o tempo vai ficar, né? Se o céu estiver azul, já ajuda. Tá ótimo. Não chovendo, é importante. Nem fala. E aqui dos altos da Cassiano Ricardo, parece a neblina se dissipa e o céu de Brigadeiro já dá sinais por aqui. Mas vamos saber com ele como é que vai ficar o tempo para esse final de semana. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai terminar com bastante variação de nebulosidade aqui na nossa região.
Nós vamos ter períodos de sol entre nuvens, períodos que o sol vai brilhar com um pouco mais de intensidade, e no final da tarde não estão descartadas as possibilidades de pancadas de chuva novamente. E caso elas ocorram, serão bem rápidas e isoladas. Ontem mesmo a gente teve um exemplo disso aqui na nossa região. Uma nuvem bem intensa de chuva passou por São José dos Campos e, inclusive, escutamos relatos aí sobre até chuva de granizo na zona norte da cidade. Hoje, seguimos com as mesmas condições. Durante a tarde, no final da tarde, existem sim essas possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura máxima prevista no Vale do Paraíba hoje é de 27 graus. Na capital paulista e no litoral norte ficaremos com 25 e 20 na Serra da Mantiqueira. O final de semana vai ter um tempo bem parecido com o que a gente vai ver hoje. Mas já na segunda-feira, a tendência é de que as pancadas de chuva fiquem um pouco mais intensas, mais fortes. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Legal, muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Mas realmente ontem a chuva de granizo aí deu uma assustada em todo mundo, como ele falou aí. Aliás, chuva de granizo sempre assusta, né? Aquela barulheira no carro. Você fala, pô, destruiu o meu carro, né? Eu lembro uma vez que tava chovendo muito e aí o meu carro tava fora. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus, aí eu catei um edredom, fui lá e coloquei no carro. Não eu gostei da sua expediente. Porque dá medo, né? E dói. Uma vez também tomei na Dutra, tava de moto com um amigo meu, nossa, dói aquilo, lógico, né? Lógico, é uma pedrada mesmo, né? Eu falei, meu Deus. Pois aí, é. A gente tem umas participações aqui, um comentário, a Ana Souza falou que a chuva de ontem acabou com vários telhados, na casa dela alagou. Caramba. Nossa, Ana, manda pra gente, se você tiver foto e tudo mais, a gente também cobra da prefeitura, né, da Defesa Civil também, né, pra ajudar. A gente vai até ter logo uma entrevista aqui pra falar sobre chuva, né, dessa preocupação com a chuva e como também se manter, ter algumas dicas, né, para não alagar casa e tudo mais. Então, logo a gente traz um porta-voz aqui também para falar disso. Tá bom. E, teve outra participação. A participação do seu amigo Luiz Rosa, que mandou um bom dia. Olá, Luiz, ótimo dia para você, meu amigo. E como eu disse, um temporal de granizo deixou moradores assustados no início da tarde de ontem, na zona norte de São José dos Campos. A chuva também atingiu outras regiões da cidade, mas com menor intensidade. A Defesa Civil informou que até às 15h30 não havia sido acionada por munícipes para realizar atendimento. Nenhum caso grave foi registrado. A Polícia Federal realizou ontem uma operação na sede do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e Montagem Industrial, o Sintricom, em São José dos Campos e em Caraguatatuba. Segundo a PF, a Operação Pau na Gata tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes de extorsão, ameaça e crimes contra organização do trabalho praticados, em tese, por representantes do sindicato contra trabalhadores terceirizados da refinaria Henrique Lage. Os agentes chegaram na sede do sindicato em São José por volta das 8h15 e permaneceram até o meio da tarde. No local, apreenderam R$260 mil em dinheiro, uma pistola com silenciador e numeração raspada, munições de .380, um bloqueador de sinais de celular, computadores e documentos. As investigações tiveram início após denúncias de várias empresas terceirizadas da Revap. Eles denunciaram que a ação do sindicato era extremamente violenta, com depredação de ônibus e de veículos particulares, ataques às casas de empregados das empresas, inclusive com disparos de armas de fogo, entre outras. A Polícia Federal informou que as investigações continuarão com análise do material apreendido, audiências
e levantamento de outras provas. Caso seríssimo isso. Seríssimo mesmo. Nossa. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai julgar na próxima terça-feira o recurso em que Carlinhos Almeida, ex-prefeito de São José dos Campos, contesta a decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que cassou o registro de sua chapa nas eleições de 2016. Esse é o segundo recurso de Carlinhos ao TSE nesse caso. O primeiro foi negado em fevereiro desse ano pelo ministro Edson Fachin. A nova apelação será apreciada pela corte, que é composta por 7 ministros. A cassação da chapa ocorreu após denúncia da coligação, que era formada por Felício e seu vice Ricardo Nakagawa. Na ação, foram apontadas supostas irregularidades cometidas pela chapa de Carlinhos, como propaganda institucional nos 3 meses que antecederam as eleições, por meio do site oficial da Prefeitura, de postagem paga mediante especial publicitário, bem como placas de obras espalhadas na cidade. O TRE aplicou multa de R$100 mil e cassou o registro da chapa do petista, mas não decretou sua inelegibilidade. Carlinhos chegou a ficar inelegível até 2017, mas com base em outro processo, um de abuso de poder econômico na eleição de 2012, disputa que foi vencida por ele ao lado de Itamar Cópio. E a situação do primeiro emprego na RM Vale. Assunto para o editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal, abre aspas. Primeiro emprego cai 3% no Vale em 2019. Mesmo com saldo positivo de emprego no Vale Paraíba, neste ano, os jovens têm sofrido com a falta de oportunidade de trabalho. O primeiro emprego caiu 3,24% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o igual período de 2018. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o primeiro emprego registrou 15.849 contratações nos primeiros 9 meses, contra 16.379 no mesmo intervalo do ano passado, ou seja, 530 admissões a menos neste ano. Foi a única queda entre as formas de admissão de trabalhadores no Vale em 2019. No mesmo período, por exemplo, o reemprego, que é a contratação de desempregados, subiu 5,51%. No geral, as contratações cresceram 4,43% e as demissões também subiram, um pouco menos do que as admissões. Com isso, o saldo positivo na região foi de 3.813 empregos em 9 meses, 42% acima do saldo do ano passado, de 2.686. Segundo especialistas, os jovens sofrem com a quantidade de desempregados que há no mercado e com a falta de qualificação. É isso aí, um grande abraço, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Xandu Alves, um ótimo final de semana a você, a todos aí na redação do Jornal Vale. Lembrando que você pode conferir essa matéria na íntegra na edição de hoje do Jornal O Vale. E temos mais participações aí, Temos mais participação da Gabi Pedro Gael, que falou que ama receber as notícias da São José ao vivo. Ela está longe e, por isso, sempre fica ligadinho na gente. Muito obrigada, viu, Gabi? Você pode levar a gente sempre no bolso, né? Bem facinho ali, assistir a hora que quiser. A gente está sempre esperando a participação de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei que deseja determinar um desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o glorioso e temido IPVA, para motoristas que não cometeram nenhuma infração nos 12 ou mais meses anterior à cobrança. Para virar regra, o IPVA mais barato para bons motoristas precisa ser aprovado pelo governador João Dória. O texto que deseja emplacar a lei é de autoria da deputada Beth Sarrão e prevê um desconto, olha só que legal, hein, de 5% para cada ano sem multa
limitado ao total de 15% ou 3 anos. Ficou contente com essa notícia? Fiquei. Até vou falar pro meu pai trocar o nome do carro pro meu, porque aí a gente vai ter desconto no IPVA. Porque eu acho que eu sou uma boa motorista. Você já andou comigo, Glauco, e aí? Você é uma boa motorista. Obrigada. Mas realmente o fator 15% em 3 anos é significativo. É significativo, é muito legal. Significativo mesmo. E é uma iniciativa de fazer o motorista ter mais consciência no trânsito, para não tomar multa, para ter esse desconto. Porque, querendo ou não, muitos IPVAs são caros. Então, esse desconto de até 15% vai mudar muita coisa, ainda mais no começo do ano, né? Uma medida simples que eu creio e esperamos todos que tenha um efeito muito interessante, principalmente na civilidade no trânsito, principalmente. Mas está de parabéns, tomara que realmente isso daí se ratifique. O governo Felício Ramute lançou o edital para a construção de 5 espaços caninos em praças e locais de área verde em São José dos Campos. O projeto visa implantar as áreas PET em bairros como Jardim Aquários, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Esplanada, Floradas de São José e Jardim Satélite em um primeiro momento. Depois, a ideia é expandir o projeto. O planejamento conta com espaços de 900 metros quadrados, com áreas de grama, árvores e instalação de bancos, lixeiras, bebedouros caninos e equipamentos de diversão para os animais, além de portões de acesso. O projeto também prevê sustentabilidade, com madeira plástica e piso que contribuirá para a infiltração da água e do solo. Hoje, há um espaço para cães no Parque da Cidade, que funciona de terça a domingo, mais feriados, das 6 às 18 horas. Mais um momento de lazer ali, ainda mais com os pets, que hoje em dia estão bastante em alta, né? É legal, lá em Taubaté também tem os parcões, assim, e é gostoso. A gente vê as famílias indo, né, pra passar o fim de semana com um bichinho, e é gostoso, eu acho legal, né? Não tem dúvida, é exatamente isso daí. E a Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba confirmou ontem mais 3 casos de sarampo no município. Agora, são 12 diagnosticados com a doença em 2019. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas mais recentes da doença são um menino de 1 ano, morador do bairro Cidade Jardim, um bebê de 6 meses e uma menina de 4 anos, moradoras do bairro das Campinas e Araretama. As medidas de bloqueio foram realizadas nas pessoas que tiveram proximidade com as vítimas. A região ultrapassou os 100 casos de sarampo em 2019. A cidade que mais contabiliza esses casos na região, São José dos Campos, com 37 casos, seguida por Caçapava, com 21 casos. Importante lembrar da vacinação, né? Era uma doença que estava ratificada e hoje aqui na região a gente tem mais de 100 casos. Então é importante ver a vacinação. Hoje começa a segunda fase da vacinação, da campanha da vacinação. Agora atinge jovens para tomar a segunda dose. Então é importante olhar lá a carteirinha de vacinação para tomar a vacina. E a doença estava erradicada, tá? Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Esperamos por você. E a conturbada apuração oficial da eleição boliviana chega ao fim com Evo Morales reeleito em primeiro turno. A apuração voto a voto foi finalizada ontem e indica que Evo Morales ganhou a eleição com 47,07% dos votos contra 36,51% de seu oponente, Carlos Mesa. Pelas normas eleitorais bolivianas, um candidato vence a eleição no primeiro turno caso atinja mais de 10% de vantagem sobre seu oponente. A polêmica se deu pelo processo de contagem de votos. Por ser uma eleição em papel, existe 2 contagens, uma de maneira prévia e menos abrangente e a apuração final, somando todos os votos. As 2 divergiram. A oposição se manifestou, houve acusações de fraude e protesto nas ruas.
a Organização dos Estados Americanos e União Europeia e o presidente Jair Bolsonaro, atual presidente do Mercosul, pedem que haja o segundo turno. Evo Morales classificou os protestos convocados pela oposição como um processo de golpe de Estado. E o presidente do Brasil e do Mercosul, Jair Bolsonaro, classificou os protestos no Chile como atos terroristas. As declarações foram dadas na noite de ontem em Pequim, onde Bolsonaro se encontra hoje com o presidente chinês Xi Jinping. As manifestações chilenas foram reprimidas pelas Forças Armadas e já deixaram 18 mortos e 535 feridos. Bolsonaro afirma que tem recebido informes de reuniões de atos preparatórios para manifestações não legais no Brasil e que a tropa tem que estar preparada. Bolsonaro afirmou também que as tropas brasileiras têm de estar preparadas para fazer a manutenção da lei e da ordem no Brasil. O presidente também disse que existem manifestações legais quando você reivindica respeitando o direito do próximo. De 1973 a 1990, que foi quando teve uma ditadura, né, no Chile, depois de todo esse tempo, foi a primeira vez que um presidente do Chile usou das Forças Armadas para mobilizar manifestações. Então a gente ficou quase aí 40 anos sem ter esse tipo de força, né? E aí dessa vez o Sebastião Pinheira teve que usar disso, né? Complicado, né, Glauco? Muito complicado e muito em função também, bate-se muito, não usou os militares. O tipo da manifestação foi extremamente contundente e extremamente violenta, na medida em que houve saque a diversos. Uma das maiores redes de supermercado do Chile fechou as portas em todo o país em função do volume de saque que aconteceu nesse período. Então, realmente, acabou sendo necessário aí o uso dessa força, mas o tipo de manifestação também foi de um caráter extremamente violento. Não vai aqui nenhuma justificativa de nada. É só o tipo da manifestação também foi muito violenta. E em se tratando de Brasil, tudo que nós não precisamos no atual momento é de qualquer tipo de bagunça que trave o que está andando. Tá? Então é muito complicado o momento para todo mundo, aliás, um momento muito complicado na América do Sul. A América do Sul vive esse momento, né? A gente chega aqui na redação até e brinca, né? Fala que país vai ser hoje e tudo mais. Mas realmente é um momento muito complicado para a América do Sul inteira. E a próxima notícia tem a ver com isso, né? Não tem dúvida. O Mercosul dividido. Autoridades brasileiras avaliam as possíveis perdas caso o Brasil deixe o bloco. As avaliações estão sendo feitas pelo Ministério da Economia e de Relações Exteriores, que também pediram o auxílio da Advocacia Geral da União para detalhar os acordos e tratados que afetam cada país e o bloco econômico. Ainda não há um cálculo preciso do impacto dessa ruptura, mas entram nessa conta perdas bilionárias decorrente do fim das exportações com tarifas diferenciadas aos países do bloco, além da dificuldade dos cidadãos para entrar e sair nos países vizinhos, pois seria preciso passaporte com visto. Famílias que vivem em países sul-americanos teriam permanência cancelada e diplomas perderiam a validade. Até as placas de veículos que começam a ser trocadas por aquelas com padrões do Mercosul teriam de ser modificadas novamente. Essa tensão entre Brasil e Argentina está sendo causada pela resistência argentina à política de redução de tarifa externa comum, que incide sobre produtos exportados pelo bloco para outros países. Essa tarifa implica na redução tarifária em 80% de mais de 10 mil produtos, podendo criar uma abertura comercial ampla dentro de 4 anos, impulsionando principalmente a indústria automobilística. Em viagem ao Japão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode solicitar a suspensão da Argentina
para evitar que essa revisão tarifária seja barrada. Importante essas decisões também, a gente tem que acompanhar bem de perto mesmo, porque vai afetar de um modo bem amplo o Brasil, a Argentina e todos os membros do bloco. Isso, né? Porque até tinha anunciado no começo do ano essa junção automobilística da Argentina com o Brasil, que ia render muito bem para a nossa economia. E aí agora com essa tensão entre Brasil e Argentina, a gente precisa estar de olho nas ações que vão acontecer próximas aí. Não tem dúvida. E vamos de esporte. E o primeiro tempo da decisão começa hoje. Pela partida de ida da final do Campeonato Paulista, o Vôlei Taubaté enfrenta hoje o Campinas, às 21h30 no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Os taubateanos buscam o 6º título consecutivo no torneio estadual. Então hoje aí em Taubaté é para todo mundo lotar aquilo e ser a torcida, o fiel da balança lá. Com certeza. A torcida de Taubaté, assim, puxando sardinha pro meu lado, é muito boa, é muito bonita, eu gosto muito. O time é fantástico. O time é fantástico, né? As primeiras vezes que eu fui assistir os jogos, assim, foi de arrepiar. Gostei demais. Na hora que eles começam a levantar a bandeira ali, sensacional, incrível. Então hoje Taubaté vai lotar. Isso aí, Taubaté toca a pressão em Campinas lá. E parabéns, boa sorte a todos os jogadores desse grande time aí. E os destaques agora do fim de semana. E olha, já chegou a hora de vencer, né? Em busca da primeira vitória no Campeonato Nacional, o São José Basquete enfrenta neste sábado o Corinthians, a partir do 12h50 no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Os joseenses ainda não venceram na competição. Foram 2 derrotas para o paulistano e outra para o São Paulo. Então, assim como os taubateanos hoje vão lá dar o apoio ao vôlei, joseenses vão lá correr ao Lineu de Moura lá e dar esse suporte ao nosso basquete. Boa sorte a todos os jogadores lá. E, gente, enquanto houver chances, haverá esperanças. E segundo a redação aqui, o nosso grande Pedro Bavuso, sempre tão poético aqui na elucidação do esporte. Pela última rodada da primeira fase da Liga Paulista, o Taubaté Futsal recebe neste sábado o Botucatuense, às 19h30 no ginásio Vila Aparecida, em Taubaté também. Os taubateanos ocupam atualmente a 5ª posição do Grupo A, com 7 pontos, e precisam da vitória para manter as chances de classificação para a próxima fase do torneio. E olha agora aí, vale vaga, hein? Em jogo válido pelas quartas de final da Copa Super 13, o São José Rugby enfrenta neste sábado o Serra Gaúcha a partir das 15 horas no CT Angé Guimerá, em São José dos Campos. Na primeira fase, os joseenses conquistaram a primeira posição do Grupo A com uma campanha de 5 vitórias e 1 derrota. Além de boa exibição, a equipe da região tem, até aqui, o melhor ataque do Super 13. O rugby na nossa região, aqui em São José, é muito forte mesmo, muito forte, né? E aquele clássico caipira, né? São Sebastião, São José com Jacareí também, né? Exatamente. Então o rugby está ganhando um destaque muito legal aqui na região. Muito legal, uma equipe muito forte mesmo. Parabéns a todos vocês. Aí agora a gente vai falar de uma coisa, a gente tem um quadro toda sexta-feira aí, que inclusive a Caroline participou lá, né? A gente tem hoje o Foto da Semana com a RM Vale TI. Confira aí. Foto da Semana, Lucas Lacaz Ruiz. Você participou lá desse evento, né, Caroline? Como Isso, é que foi lá? São 3 dias de evento, né, que aconteceram da terça à quinta. Traz várias startups, vários investidores para conversar sobre inovação, sobre tecnologia aqui em São José dos Campos. Esse ano, os investimentos que podem gerar estão gerando em torno de 200 milhões de reais, tanto para São José dos Campos quanto também para o Estado. A expectativa aí era de receber cerca de mais de 4 mil pessoas durante esses 3 dias de evento. Tivemos várias pessoas lá, como o prefeito, o deputado estadual Vitor
secretários e muitas outras pessoas que estiveram lá, conversaram comigo e falaram como a feira é importante. Então foi muito legal. Não, muito interessante mesmo. Claro, a gente agradece aí ao olhar sempre preciso, técnico e também artístico do Lucas Lacais Ruiz, repórter fotográfico, que participa com a gente na sexta-feira aqui com esse Foto da Semana. E realmente é um evento muito importante. A região metropolitana do Vale do Paraíba já tem todo esse DNA, esse viés voltado para a tecnologia. Isso, né? e é uma feira dessa é falar de importante. Isso, né? Ela já está na 6ª edição e eu conversei com o diretor do Parque Tecnológico e ele falou que São José é um ponto muito importante agora para a tecnologia do país, né? Também com o Parque Tecnológico, trazendo outras inovações para São José dos Campos, como a Startup São José, que foi instalada lá na Casa do Café, no Parque Tecnológico. Então, assim, são várias coisas que estão contribuindo, não só para São José dos Campos, mas como para a região ao todo. Não, muito interessante mesmo, e a gente está vendo aí, conseguindo nas fotos. Você experimentou essa tecnologia toda ou ficou só trabalhando que nem uma louca lá? Tava correndo atrás ali de pessoal para entrevistar, né? Mas eu consegui olhar aqueles drones de agronegócio, só consegui dar uma olhadinha nisso, mas... Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou fascinado por tecnologia. Eu vi ali a menina com óculos de realidade virtual, aquele negócio é muito bacana. Mas parabéns ao Lucas Lacais, aí parabéns mais uma vez à RM Vale também, que tem, como eu disse, esse DNA e realizou já aí a 6ª versão da RM Vale TI. Parabéns a todos vocês, muito obrigado ao Lucas Lacais. Inclusive eu encontrei o Lucas lá, trabalhando também, a gente conversou um pouquinho e aí eu falei, não, sexta-feira eu vou lá comentar das suas fotos. Exatamente, muito obrigado ao nosso grande amigo Lucas Lacais Ruiz, repórter fotográfico. E porque hoje é sexta-feira, a gente tem aquele monte de coisa legal já esperando, aquecendo os motores aí. Sexta-feira é dia de agenda cultural com ela, a nossa querida May Parreira, e vai comentar uma coisa, entre outras coisas, aí um fato muito importante, que é a volta da virada cultural paulista a São José dos Campos. Fato, claro, muito esperado. Olá, minha amiga May Parreira. Alô meninas, alô meninos, amigos da SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Olha, eu fiquei muito feliz de saber essa semana que São José vai receber a virada cultural paulista. Tá de volta para nossa cidade, hein? A cidade foi escolhida entre 60 municípios que concorreram ao chamamento público do estado de São Paulo. Bom, o festival volta para São José depois de 3 anos sem ser realizado na cidade. Eu lembro que o ano passado nós até comentamos, eu fiz uma entrada aqui falando exatamente da falta que faz a virada cultural numa cidade grande como São José dos Campos. Em São Paulo, esse calendário já está lá marcado na agenda de todo mundo e é um evento promovido desde 2005 pela Prefeitura do município de São Paulo, né? E tem vários espetáculos musicais, peças de teatro, exposições de arte, história, é um monte de evento. O centro e agora também nas periferias fica tudo lotado de gente a noite toda querendo comer cultura, respirar cultura, comer até no sentido literal da palavra, porque tem muitos containers com comidas de chefes maravilhosos. A virada cultural é inspirada no festival francês Noite Branca, que acontece todos os anos em Paris desde 2002 e convida a população para ocupar o centro mesmo, incentivando o convívio social por meio da cultura, né? E possibilitando o acesso a diversas formas de arte que às vezes as pessoas não têm acesso. Essa Noite Branca eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque a raiz do evento é bem antiga, nos países nórdicos. E depois foi instituído em Paris desde 2002. E agora está espalhado por várias cidades europeias. Eu acho que no momento que a cultura está sofrendo tantos reveses, nada mais lindo do que saber que a gente vai poder contar
com uma virada cultural. Nós aqui vamos fazer todo o nosso esforço para manter viva essa chama, né? Vamos fazer cobertura, vamos trazer gente para fazer entrevista, certo? Espero que vocês estejam me apoiando muitíssimo nessa batalha aí para mais cultura, por favor. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, beijo meu. Sem dúvida, importantíssima a volta da Virada Cultural Paulista a São José dos Campos, esse evento que tem um peso enorme e claro, Ney, nós estamos sim e apoiamos você, entendendo a necessidade de se consumir mais cultura e sabendo também que o momento é crítico, mas vai passar. A volta da Virada Cultural pode ser aí o start para essa virada aqui. Muito obrigado, ótimo final de semana a você. Repetindo que hoje é sexta-feira e o que vai acontecer? Isso aí, é claro, é assunto para ela. Gabi Barreto com a agenda do final de semana. Fim de semana para não ficar parado. Confira a agenda da SP Rio Mais com a programação para o Vale do Paraíba. Nessa sexta, um dos principais grupos de samba da atualidade, o Vou Pro Sereno, vai animar a comemoração dos 3 anos da Casa de Jorge em São José dos Campos. Já no sábado tem reggae com Gabriel Elias no pub. Você faz real bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô. O Parque Vicentina Aranha recebe manifestações culturais no fim de semana. No sábado tem sarau literário As Andorinhas, com o show da cantora e compositora Kátia Teixeira. No domingo, a banda Caraná leva ao público uma mistura de ritmos como pop, rock, samba e baião. Ainda em São José dos Campos, os amantes da arte podem conferir a primeira edição da Feira de Arte de Rua, promovida pela Galeria Poente. A feira contará com obras de artistas locais, oficina de colagem, food truck e cervejaria artesanal. Pindamonhangaba sediará a segunda etapa da Volta Ciclística Internacional de Guarulhos, que contará com cerca de 120 atletas de 25 equipes. A etapa será realizada em um circuito com largada em frente ao parque da cidade. Durante o evento, haverá sorteios de bicicleta e outros brindes. A agenda fica por aqui e eu desejo a todos um ótimo final de semana. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Pois é, opções não faltam nessa poderosa RM Vale. E é claro, saia de casa, parece que o tempo vai estar bom. Saia, vá passear, vai andar, vai respirar. É ou não é, Caroline? Com certeza, né? Tem que aproveitar muito o fim de semana, depois da semana estressante, de trabalhar bastante. Hora de aproveitar bastante o negócio. Não tem a menor dúvida. Nós vamos ficando por aqui com abre aspas, mas hoje com um encerramento mais especial. Aniversário da nossa querida jornalista Caroline Correia. Parabéns a você, aproveite muito o seu dia, muita paz, muita saúde, e que o resto a gente inventa. Muito obrigada, viu, Glauco? Porque ontem eu fiz isso com ele, né? E hoje ele fez isso comigo. Então a gente vai aproveitar o fim de semana, porque esse fim de semana é dos escorpianos, né? Exatamente. E a vocês que nos acompanharam em mais essa edição do Abre Aspas, um ótimo, um excelente final de semana, porque na segunda-feira estamos aqui de novo, ao vivo, com mais um Abre Aspas. Até lá.